ministro civil do Gabinete de Segurança. Esse áudio aqui é motivado aí ao que apareceu aí do senhor general Heleno, senhor general reformado Augusto Heleno, atual ministro de Segurança Institucional, portanto um civil, em relações ali às declarações que ele fez, e não que você tenha que eu leve em consideração, preciso levar em consideração, mas acho que também devo essa milhagem aqui e a motivação ao próprio senhor, ao ministro civil do Gabinete de Segurança Institucional Heleno, embora o que o levou a ser alçado esse cargo tenha sido a carreira militar, hoje ele tem aí uma profissão civil, até que sim muitos parâmetros. E isso não é demérito, mas é a realidade como ela é, né? Ou não como você quer que ela seja, ou como você deve ser, né? É a realidade como ela de fato é. E, então, são dois parâmetros, algumas variáveis. Primeiro, não que minha concepção aí, eu entendo que eu, particularmente, e a partir disso minha visão fundamentada, deva se levar em consideração o que esse cidadão fale, ou faça, né? Até o fazer é diferente do parlar, né? Do falar. O fazer se concretiza, né? A não ser que das falas surjam de fatos, né? Daí, consequentemente, pode se compreender uma correlação e também a dosimetria ou a mensuração da responsabilização. E o segundo ponto é que como ele sendo um cidadão, aí você vê uma oportunidade para tentar aí identificar ou explanar aí determinadas situações, e também talvez proposições ou propostas aí, ou até mesmo de forma elucidativa. Então o segundo ponto é que se atribui, se deve aí, e caso se auferisse, vamos supor que eu auferisse um royalties, claro que esse cidadão, ele é hoje um funcionário público, e então poderia, por exemplo, se entender que ele teria um royalties, né? E sobre esse meu vídeo, né? Esse meu áudio aqui, e isso é natural, isso não posso negar, né? E agora, o que leva aí a descrença, a descredibilidade desse senhor por exemplo, esse áudio aí, primeiramente, né? Que eu pensaria até onde vai o meu conhecimento, que esse áudio aí, até que o ministro principalmente o cargo que ele tem, o cargo de segurança ministro aí do Gabinete de Segurança Institucional, e falando para essa plateia, a primeira coisa que se tem é que se esse áudio foi vazado, a primeira coisa que você coloca, você lança aí um cardápio, né? Um rol de possibilidades. Se lançou isso e até agora não foi identificado, digo e repito, principalmente a plateia dirigida, né? Que escutava, né? O curso desse senhor, né? Então daí já penso, por exemplo, que entraria no outro tópico, né? Que seria o problema da inteligência do Brasil, né? Seria outro problema, mas isso é um problema que posso tratar outra hora, né? Que é esse tópico, por exemplo, quais credenciais desse cidadão que é esse ministro aí para dar aí sobre inteligência, né? Palestrar sobre o serviço de inteligência, e ele pode mostrar aí suas credenciais, suas 4 estrelas de
general, mas isso hoje isso aí não se credencia a nada, né? Praticamente nesse campo aí do setor de inteligência, a não ser que o ministro for ali fazer uma palestra introdutória, uma questão mais emérita, né? For ali dar a sua palestra. Agora, o ministro falando sobre questões de inteligência, ele você pensa aí que o ministro tem, por exemplo, você vai ver na literatura aí, por exemplo, você poderia se perguntar, né, qual obra, qual paper, qual tese ou teoria tem o senhor ministro sobre o setor de inteligência, né? E não é isso aqui, não é uma crítica, é uma questão razoável, na verdade é uma questão até parâmetro, né? Para o ministro falar, porque foi general lá, isso aí no setor de inteligência, isso aí não diz muita coisa, né? A não ser que o ministro, tudo bem, não quero prolongar, né? Por exemplo, daí seria qual a localização, qual a alocação que talvez, não esse ministro específico, mas que qualquer integrante de uma das forças armadas ou de outra força de segurança teria em uma sessão ou uma operação de inteligência, né? Isso seria outro departamento. Agora, primariamente aí, salve-se o contraditório, se o senhor ministro ele não teria nenhuma credencial para estar, né? Por exemplo, não sei como eu já expliquei, que ele estivesse lá dando uma palestra introdutória ou emérita, falando lá a visão dele sobre. Agora, pelo que ele falou ali, que foi daí vou só para concluir esse pedacinho, que é em relação ao vazamento, né? Então, primeiramente, até que se alguém ali não foi preso ou exonerado ou alguma coisa e que se tornasse público a medida direta do próprio ministro em relação a esse vazamento, e a primeira coisa que se pensa é que veja-se bem, isso são possibilidades, são conjecturas próprias, e depois vai se verificar os fatos que é primeiro que o próprio ministro pediu que vazasse, né, essa situação, a não ser que ele prenda alguém, e mesmo prendendo alguém, existem as possibilidades de ele também ser uma história, né, eu diria uma história cobertura, mas não é história cobertura, né, tanto pode também, mas é nesse mesmo sentido, né. Então seria isso, que o próprio ministro tenha feito esse vazamento aí para tomar aí uma plateia, uma audiência, né, ou mesmo tornar turbulenta o cenário, né, fazendo um algazarra e um vozerio, né, porque é a única coisa que se fez, né. Segundo ponto, que poderia ir de uma pessoa, e que isso aí até mesmo, isso aí ele é de comum acordo com o ministro, como eu digo, isso são suposições e conjecturas que se tomam para investigar, para de fato chegar à investigação, que isso é de comum acordo talvez até com o próprio Supremo Tribunal Federal, né. Veja-se bem, já disse que isso são conjecturas que se lançam, e é normal, e para a posterior verificação e identificação. São hipóteses que serão não testadas, né, mas que seriam verificadas de acordo com a realidade. Então, e depois parto, né, para a ideia de que é isso que o senhor ministro tem para apresentar, né? Ele poderia muito bem, ou esses mesmos, na verdade não digo, por exemplo, seria muito mais produtivo que o senhor ministro do Gabinete de Segurança Institucional ele faltasse, né, ponto a ponto as decisões dos ministros do Supremo Tribunal que contrariam a própria Constituição, né? Isso seria razoável, seria fundamentado, como diz a própria Constituição, porque o esbravejo, a discordância, isso é natural, né?
e agora não para por exemplo, não sei, né, o tipo de cerimônia, o tipo de a espécie de curso, concurso que ele fazia para aquela seção, aquele setor do serviço público. Então isso ali agora, se o ministro faltasse ações por ações, faltada, né, fundamentada, ações por ações do aonde o ministro, talvez ele tenha feito, né? E daí isso é um problema que eu não posso resolver, ninguém pode ver, apenas eles, né? E isso aí, talvez a Polícia Federal, se isso foi uma divulgação indevida de vazada, né? Algo vazado, algum vazamento. Então acho que isso aí deveria ser ele até então, não me parece que tenha sido aí. Tenha sido. Tudo bem, mas continuemos, né? Então, que o ministro pautasse ponto por ponto as suas discordâncias e seus fundamentos, né? E de fato se identificasse que o Supremo Tribunal extrapola a Constituição, e isso é um tópico aí que o ministro, se ele fosse muito bem assessorado, ele poderia faltar, né, ponto a ponto, e pode, né? Agora, aquilo que ele fez vai contra, por exemplo, até a doutrina, que na verdade eu coloco fé, né, nesse caso. Coloco fé que esse tipo de situação ele vai contra a própria doutrina, isso eu dou fé do exército, eu digo das Forças Armadas, né? E daí eu pergunto, se o exército, se o Supremo Tribunal Federal, daí isso cabe a visão constitucional, né? Lei positiva, do direito positivo e constitucional. Se o Supremo Tribunal Federal ele de fato extrapola as leis, quais os óbices, quais impedimentos, quais os empecilhos que não fazem que a própria justiça, o próprio exército tome suas medidas. Ficam porém, né? Fica esse porém. Agora eu, na minha compreensão, eu sou muito bem claro, a lei ela é um artefato, né, que tenta representar a verdade. Eu me atenho muito mais à verdade do que a própria lei, né? Claro que daí a condução é que leva que aconteça a intersecção, né? Por exemplo, que se saia vamos supor, se traçasse um gráfico, né? Você sai da lei, você sai da verdade e você chega nessa intersecção, e isso vale, isso se torna a própria lei. Então, eu parto disso. Agora, outros partem mas existe a lei estabelecida. Então, qual o problema? E em relação a já acho que, se eu não me engano, já escrevi aí, por exemplo, o senhor cidadão, esse ministro aí, antigo militar, ou militar reformado, ele como eu disse, eu não posso, né? Infelizmente não posso considerar o que esse senhor fale como essa autoridade da República Federativa do Brasil. Eu, enquanto cidadão, não posso considerar que o que ele fala tenha de fato certo valor, né? Isso de acordo com a própria conduta e histórico da sua lei, que do mínimo que eu acompanho, né? E faz a pergunta, né? Por exemplo, aonde anda, o que esse senhor aí, até mesmo enquanto integrante da ativa do exército, ele fez para, até mesmo pela própria funcionamento do exército, né? Por exemplo, eu tenho minhas críticas do exército, aí pode-se dizer que o maior efetivo de servidores públicos. E aonde está o exército?
que eu faço a pergunta, por exemplo, quando houve a Lava Jato, já vem uma crítica também até o antigo ministro do Exército, comandante-geral do Exército, o senhor Vilas Boas. Eu vi ele fazendo, esbravejando e falava, parece até mesmo que ele ameaçou o Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, mas desculpe aqui a minha analogia, mas porque esses latidos se vive já em 2020, né? Não é uma coisa que é porque é 2020, mas isso é aonde? Porque esse senhor Vilas Boas e todos esses que seguem essa tendência dessa questão barulhenta, não apresentam onde estão as provas que eles, enquanto pretensas autoridades, eu falo pretensas porque a pessoa tem ali um cargo de autoridade e ela de fato possa se considerar uma autoridade, porque isso vai além, né? Como eu estou tentando explicar, né, na minha visão, na minha tese, onde estão a contribuição desses pretores, desses senhores, para esclarecer o assunto. Aonde estão? Nesse caso, e aqui não é uma defesa do que se chama excelso ou pretório, o pretório é corte. E eu não digo que a corte trabalhe nessa forma, mas onde está, por exemplo, a contribuição do exército desses senhores, porque não é manifestação. Isso enquanto o antigo ministro Vilas Boas, eu não lembro se ele já era ministro, né? Porque não é manifestação do exército, a manifestação formal ou protocolar ou do exército é que as forças armadas não se envolvem tem um compromisso com a Constituição, tem um compromisso com a Constituição, apenas com ela. Só esse é o seu dever constitucional, e isso a manifestação formal dos comandantes das Forças Armadas, todas elas. Então eu já penso que nessa situação, aonde estão esses comandantes que não fazem cessar esse tipo de porque parece que esses cidadãos eles falam, eu vejo que como se deveriam se dar um para-te quieto, né? Olha, aqui não sei falar agora, mas já entra outro problema aqui na minha visão. Eu também deveria, eu pergunto onde está a contribuição de todos esses anos de carreira desses cidadãos aí que manifestam suas expressões, alguns dizem figadais, né? Porque não há fundamento, e se espera que a coisa seja civilizada e fundamentada, além apenas para que não fique na opinião, né? Eu costumo dizer que a opinião qualquer cachorro tem, né? É só um latido, né? Não significa nada para quem de fato procura uma linha, uma linha que todos manifestem suas opiniões. Agora, não é porque todos têm o direito de manifestar sua opinião que isso significa alguma coisa, ou que vale alguma coisa. Não, vamos dar nessa opinião, vamos pegar o que vale, o que corresponde com a realidade e ver se isso é produtivo, e o resto vai para o aterro. Então, todos têm opinião, né? Agora, para autoridades e pessoas que estão aí na condução dos negócios e da atividade pública, isso aí é um fiasco. Então, onde estão aí as contribuições desses cidadãos aí, dessas pessoas, ex ante e ex post, né, de sua vida pública enquanto funcionário público, e depois como representante político, aonde estão, né? Não se vê isso, né? Então você pergunta isso, né? Quais aí
as contribuições, quais as coisas. Mas daí você volta mas é a questão da competência, a questão de competência é outra. A competência, por exemplo, do Exército, das Forças Armadas ela não compreende questões da Lava Jato. Tudo bem, não compreende, concordo, mas onde estão as propostas, os estudos, os trabalhos desses senhores para que de repente isso houvesse uma mudança? Existe isso? Qual a batalha desses senhores por isso? Nenhuma, que até onde você saiba, nenhuma. Principalmente agora que eles estão numa situação política onde há isso, né? Enquanto integrantes do alto comando das Forças Armadas, onde estavam essas proposições deles para que, por exemplo, o Exército tivesse uma possibilidade maior de conhecer delitos e crimes, né? Aonde estão? Não conhece-se nada. Agora, em relação aí, por exemplo, a questão, voltando à própria questão da Lava Jato, né? Como já fazendo essa diferença, eu não me lembro se o senhor Eduardo Vilas Boas ele era comandante quando eu não me lembro, eu vi que ele fez uma manifestação em relação à Lava Jato, né? Eu faço a pergunta, onde estavam os fundamentos e as provas que esses senhores detinham para que mudasse? Agora, voltando ao ministro, o judiciário, não é defesa aqui do judiciário, o judiciário segue a inércia. O judiciário não vai investigar, né? A não ser agora que se tem essa nova tendência que eles pediram a investigação aí das fake news. O judiciário ele trabalha nos autos, né? Aquilo que vem aos autos. Mas eu pergunto, o Exército com 300 mil homens, aonde estavam as provas coletadas sobre crimes e desvios da própria Lava Jato, do mensalão? Aonde estavam aonde estão as provas coletadas? E eu não estou fazendo defesa aqui do réu, do processo, nem um pouco, né? Me preocupa com a verdade. Agora, o que você pensa do senhor aí, o que vai se pensar desse cidadão aí? Esse senhor que eu comecei a falar, em relação ao seu presidente estar filiado a um partido do ex, até então aí, eu até mesmo desconheço o crime desse senhor, mas sabes que ele foi preso e foi réu, e eu já vi até integrantes do seu partido amenizando a situação, dizendo que ele errou no passado e que hoje é diferente. Essa é a lei que ele segue, essa é a lei, né? Quando você tem a possibilidade de mudar e de se mostrar o que acontece, né? Isso daí, nesse caso já estendo a minha crítica até mesmo ao próprio presidente do Brasil, né? Que esse senhor poderá falar, que o presidente e seus colaboradores poderão falar, por exemplo, do seu adversário político, seu principal adversário político, sobre corrupção? Nada, porque agora concorrerão provavelmente no próximo ano um partido que é presidido por um ex-condenado por não sei se por roubo, por desvio, por corrupção. Então você vai. Então as pessoas elas usam a lei, elas usam a lei até onde aquilo lhes beneficia e usam suas concepções racionais, sensoriais ou morais, e até da mesma forma onde até isso lhes beneficia. Então esse cidadão que hoje aí preside o Brasil, onde ele fica nessa situação? Ele é alguém que se elegeu fez isso uma grande parte da sua campanha criticando alguém que até então
é considerado como um corrupto, que é um ex-presidente, que hoje foi solto porque consideraram que houveram aí talvez abusos na sua condenação, e hoje é filiado a alguém que é um ex-condenado. Até onde vai e daí vai se pensar, mas é a lei, mas quem está aí para mudar isso e mudar esse status quo, mudar uma mainstream, são essas próprias pessoas que se disponibilizaram e a fazer isso, né? Então, aonde está é tudo um balaio, é tudo do mesmo balaio, né? Então, não pode se tirar e nem se diferenciar nada desse balaio de gato aí. É tudo da mesma, tá tudo no mesmo, todo mundo no mesmo barco, né? Não se salva ninguém. Porque na hora de colocar aí eu falo até a sua racionalidade, né? Se colocar sua racionalidade desse ponto, não ultrapassaremos, não, vamos ali porque é assim mesmo, e tá todo mundo tá ficando bem, não tem problema, né? E não tem a visão, não, aqui é o nosso limite, daqui nós não ultrapassamos, dependendo do que aconteça, né? É isso que se espera, né? Ou que se esperaria, né? Principalmente se tratando de pessoas aí que dizem aí, ou que fazem menção que tem toda a sua concepção, sua doutrina, sua formação vindo da área militar, né? Na área militar, né? Isso aí, por daí eu entro na questão, né? Por exemplo, esse tipo de situação, esses fatos só fazem denegrir e dizer, e talvez até mesmo mostrar que espécie de exército, que espécie de forças armadas que tem. Nesse caso aí é uma crítica mais direta ao exército, né? Porque foi um ex-representante do exército que fez essas afirmações, né? E até mesmo o ex-presidente aí não se pode falar aí que ele é mesmo que ele diga que cultue ou que tenha aí suas sigas doutrinas do exército. Ele é muito mais político que militar, porque até mesmo porque deve ter ficado muito mais tempo na política do que no próprio exército, e então é um político, é muito mais político. E a crítica se levar ao exército, né? Que não coloca aí que não pede aí que essas pessoas parem. Agora daí já se tem outro problema, né? Que é o problema que hoje ainda e isso tem seus motivos, que hoje ainda o próprio presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas. Até vejo que ele poderia, não digo que esse seria o ideal, já que o exército também é uma instituição permanente e tem o dever de fazer-se cumprir a Constituição. Me parece que hoje, né, talvez não digo, minha visão eu já entendo que deveria ser, o mundo já me parece esclarecido e fácil de identificar as volições, até mesmo as situações, as vontades e os fatos. A legislação também deveria evoluir, e, por exemplo, da mesma forma que eu penso que não deveria haver nomeação e indicação política para o Supremo Tribunal Federal, também já vejo que deveria se tirar essa nomeação e até mesmo a promoção do poder do presidente do presidente da República, né? Mas, por exemplo, vamos supor que hipoteticamente já vejo que hoje poderia, por exemplo, o presidente ser o comandante em chefe, mas ele não tem poder, né? Esse comando em chefe seria para situações que a Constituição já determina, por exemplo, para estabelecer lá como foi feito ali no Rio de Janeiro, uma intervenção, uma calamidade, um estado de sítio, declaração de guerra, por exemplo. Embora a declaração de guerra, se eu não me engano, ela precisa de aprovação do Senado Federal, mas que o Exército, as Forças Armadas como um todo, funcionassem, e já parte para as forças de segurança, que elas funcionassem organicamente nas suas promoções, e com critérios muito, muito rígidos, né? Que
que não aceite, por exemplo, aquilo que eles chamam de até mesmo a disciplina intelectual, né? Que é algo que o atual ministro aí parece que o atual ministro parece que não lembra, ou não aprendeu que daí seria daí já pode ser considerado um erro do exército, né? Então eu penso dessa maneira, né? Que daí, por exemplo, como que um comando aí, até pela questão de hierarquia, como que um comando, daí já vamos ampliar aí muito essas situações, né? Que como que um subordinado se poderia repreender ou chamar a atenção do seu superior, é algo complicado, é algo até principalmente na questão castrense, né? Na hierarquia militar é algo complicado. Então você pensa que ou o exército aí, por exemplo, é omisso, né, nessa questão de deixar aí que seus até mesmo se estão na ativa, né? Se estão na ativa, mas se exerce um cargo político, isso aí deveria ser repensado, né? E no caso, são as manifestações, caso aí que me parece como exemplo é o do então ex-ministro Pazuello, né? Que foi numa manifestação, né? Sempre. Então, continuando aí, tinha cortado que é o caso aí mais embora aí o atual comandante do exército tenha preferido não repreender, não sei qual foi ali não punir, né? Não punir o senhor ministro Pazuello, e isso quem olha aí de fora vai entender que por exemplo, então o general acompanhava o presidente numa manifestação, mas não acompanhava o presidente uniformizado, não acompanhava o presidente, e não sei se poderia ou se era o caso, mas parece que era uma revista, uma manifestação acompanhando o presidente de forma particular, e isso é proibido, né? O envolvimento do exército. Até umas constituições atrás os militares não podiam nem votar, né? Então e daí se pergunta como que o comandante do exército poderia punir seu subordinado, se ele é subordinado àquele que levou o seu subordinado, ou que convidou, né, que amealhou, que foi junto. Como que o comandante poderia punir sem medo de sofrer a repressão, ou mesmo a demissão, a troca? Isso aí já, uma situação dessa, de se opor, um general se opor ao presidente, e não é uma crítica aqui, mas é uma questão, e talvez até mesmo o atual comandante ele tenha visto que não houve problema, mas é uma coisa que me parece notório, né? É notório o acompanhamento do então acho que essas questões deveriam ser revistas, e já tem aí algumas coisas nos meus conteúdos aí que eu tergiverso por isso e falo sobre essas situações aí, que são coisas que precisam avançar junto com o conhecimento e de forma legislada, né? Precisam ser revistas, né? São coisas aí que parece pretéritas, né? Esse modelo de funcionamento aí, e até mesmo o uso, né? O uso das armas, né? Como forma às vezes de sustentação ou de intimidação, e às vezes às vezes não, certamente quase certamente
sem correspondência das próprias Forças Armadas, né? Mas só essas menções, essas situações, e até mesmo vindo de pessoas que já fazem parte disso, às vezes torna o ambiente turbulento, né? Ninguém aí, pessoa às vezes pensa aí que e às vezes, como exemplo, né? Por exemplo, um general se não se insurgir ou se subordinar, por exemplo, ao seu comandante, que é o presidente da República. Isso não é para muitos, né? Até historicamente, isso é para poucos, né? Até pela questão de disciplina e hierarquia. Agora, esses procedimentos, agora deve ser pensar que as coisas evoluem, o conhecimento evolui, e se estabelecem princípios, né? Princípios ou condições sem as quais não pode ser, conditio sine qua non, que é um princípio aí usado muito em economia, que se estabelecem isso e coisas assim, né? Que estão aí, e que para isso não ter validade, somente se hajam outros princípios, né? Superiores aquele vigente até então, e quando se fala de preciso, são coisas que precisam ser descobertas, né? Fatos que vêm com o tempo. Então, se hoje se precisa se entender que junto com o conhecimento também vem conhecimento e esclarecimento de forma mais ampla e geral. Você vem a fácil identificação das vontades, dos desejos, das ambições das pessoas, né? Então, por exemplo, você tem que entender que hoje aí a política ela é fácil compreender, né? As manifestações e devido à situação que se encontra aí até mesmo a questão de ordenamento jurídico hoje me parece mais simples entender e compreender e fazer que as coisas de fato funcionem como devem funcionar, né? Por exemplo, que são situações que nesse caso aí, explicando essa situação, que não haja esse conflito de interesses, né? Por exemplo, o uso, né? A tentativa do uso, que às vezes soa por exemplo, até mesmo essa questão apenas da tentativa de uso das armas por um movimento político, né? Sem que haja de fato uma necessidade, até porque na minha visão, se havendo a necessidade, de fato se entender que há necessidade, seja de uso doméstico ou de uso externo, eu até penso que me parece, né? Que não deve haver a extrema necessidade dessa. E eu não falo de uma questão de guerra declarada, de uma questão até porque isso existe o princípio da estado de necessidade, existe outro princípio agora eu esqueci o princípio da defesa, da autodefesa, né? Da própria coisa simples, me esqueci, que a pessoa tem o direito a defender, né? Isso funciona da agressão, né? De se defender da agressão, reagir à agressão, né? Que está sendo infligida. Então, por exemplo, dessa mesma maneira funciona a situação de segurança interna, doméstica, mesmo que seja necessário uma ordem conjunta ou superior para o uso da força, ela já haveria uma reação automática na proporção da agressão sofrida. Então, eu já penso que havendo algo concreto, não há necessidade de salvo o auto juízo, por exemplo, da ordem do próprio Congresso, da ordem do presidente ou do Poder Judiciário. As forças de segurança já agem por si, né, por conta própria, na verdade agem automaticamente. Então já vejo que para essas questões aí, eu vejo até com um certo tom de ironia, né?
por exemplo, situações dessas que um comandante do exército, um comandante de qualquer das forças armadas se submeter de modo quase como um genuflexo, né, a um ato, a uma menção, ou até mesmo de forma timorata ao medo de uma certa penalização, né? Acho que o mundo já vai se esclarecendo e se estabelecendo que isso não deve, porque eu não aceito. Talvez aí eu vejo que qualquer pessoa esclarecida que siga princípios das razões e que consiga identificar, às vezes acha vexatório, né? Esse tipo de situações. Por exemplo, um comandante do exército aí terá necessidade com 40, 30 anos de carreira, e não é aqui uma crítica nem ao setor político e nem ao setor, à área militar, mas me parece que são coisas distintas, né? E que para de fato que um precisa intervir ou agir até mesmo em detrimento ou contra o outro poder, precisa dos fatos concretos, né? E lúcidos, né? E depois elucidados. Então me parece que nessas áreas é necessário avanço, um avanço também, né? Uma certa na questão de comando, né? Porque senão fica uma situação aí, não é precária, né? Mas uma situação de certo incômodo, né? Por exemplo, um subordinado, o cara repreendendo um chefe, né? Mas a ideia aqui, claro que eu uso aqui uma ideia, a ideia não no sentido pejorativo que você faz de Maquiavel, mas no sentido que o príncipe lá do Maquiavel, ele seria aquela pessoa que sempre conhece a providência. Essa aí me parece que pode ser uma questão central, né? Eu já fiz um trabalho sobre isso uma vez, na graduação, numa aula de Filosofia Política 1, sobre Maquiavel. E essa questão, né, por exemplo, você tem a ideia e ainda se seguiria, por exemplo, e talvez a lei seja formulada assim, embora haja hoje a tripartição dos poderes, que nessa questão de exército e forças armadas e presidência da república, que existiria, né, essa providência daquele que tem o comandante em chefe das forças armadas, né? Só que daí já por outro que essa pessoa aí teria a virtude, né? A virtude que seria a virtude de saber dominar e conhecer a fortuna, a providência. E isso aí, infelizmente, hoje estamos longe disso, né? Estamos muito longe disso. E mesmo assim, essa questão ela só se seria, primeiro por motivos que eu já expliquei aí, né, que o exército hoje ele vem da profissionalização, e hoje a profissionalização do exército praticamente ou basicamente é em relação às armas, né? Ele é alheio, por exemplo, a esse funcionamento das questões internas, por exemplo, de investigações, de corrupção, das coisas, e é uma coisa que me parece que é uma questão mesmo de desperdício de potencial, seja tecnológico, seja de potencial humano, né? De recursos humanos, porque alguém aí nessa área do exército, ele seria não falo, por exemplo, que deveria haver a brincadeira, né, de tratar de coisas sérias, né? Por exemplo, eu falo até na questões de saber, né, a par e passo tudo que os políticos fazem, por exemplo, tudo que as grandes autoridades fazem, e até mesmo uma instituição que saiba até mesmo o que os comandantes militares fazem, né? Mas o que acontece, né? Por exemplo, hoje não se pode identificar aí agora existe o problema de vazamentos, como acontece, né? Problema de vazamento de informações e essas questões, e daí me parece que há um tratamento, e daí eu já entro na questão que eu já levo pro lado
não é no sentido pejorativo, a venalidade, né? Por exemplo, o encontro aí que aparece de que é que até às vezes parece até mesmo contumaz, né? Encontros de autoridades com autoridades, por exemplo, do poder das Supremas Cortes, dos outros tribunais com uma certa chega o atual presidente aí que nomeia o ministro e depois diz que quer conversar uma vez por tubar, sei, conversar com o ministro uma vez por semana, né? Isso é uma coisa que é impensável, né? Impensável, mas daí muitos perguntam, mas conversar, né? Não há necessidade. A república, o serviço público não é quintal. Se a pessoa tem necessidade por exemplo, desse relacionamento, de fato ela não poderia ir para a política, né? Ela deveria procurar outros meios profissionais nos quais poderia ser satisfeitas essas necessidades. Agora, a pessoa acha que precisa, que surge no cenário político, todos vão por livre e espontânea vontade, no cenário político e depois tem a necessidade de estreitar relações, seja no seu convívio pessoal, por exemplo, entre políticos, militares, políticos, ministros, juízes, políticos e demais procuradores. Isso também leva até pelo menos pelo lado da mídia, né? Já se sabe aí, já casos aí, por exemplo, de procuradores que mantêm procuradores, representantes dos tribunais, das procuradorias que têm relações, que mantêm aí relações, por exemplo, com funcionários, empregados do setor da mídia, né? E se pergunta por porquê disso, né? O porquê disso, a necessidade disso, sendo que, por exemplo, a própria, e eu entendo que deve continuar assim, a administração pública funcionar de acordo com a impessoalidade, né? Então eu já vejo que existe essa coisa que eu já fiz minhas propostas, né? Tenho aí minha visão de que a primeira coisa é tirar essas nomeações, isso já fica mais claro, né? Mas é isso aí, né? Não vou estender, é isso aí.